CS50i with Python Traffic. Traffic é o desafio da quinta semana do CS50 Introduction to Artificial Intelligence with Python da Harvard University, onde que esse problema consiste em escrever um algoritmo de inteligência artificial utilizando redes neurais que identifique qual placa de trânsito aparece em uma fotografia numa imagem. Onde que esse algoritmo ele geralmente é utilizado na prática em carros autônomos, um dos principais desafios da visão computacional, que permite que o carro compreenda o ambiente ao seu redor, identifique a placa a partir das imagens, claro que no carro será um sensor, uma câmera, que identifica a placa e, consequentemente, o seu conteúdo e execute determinadas funções com relação ao conteúdo absorvido daquela imagem específica. Isso é importante porque a gente vai introduzir aqui a capacidade de reconhecer e distinguir diferentes tipos de placa de trânsito, como placas de siga e pare, limite de velocidade, preferência, avisos, alertas. O conjunto de dados, o nosso dataset utilizado aqui, são imagens que já estão separadas, categorizadas, classificadas e tratadas do GTSRB, que é o German Traffic Sign Recognition Benchmark, que é um conjunto de dados da Alemanha com placas de trânsito categorizadas, ou seja, separadas em pastas, onde que cada pasta representa inúmeras imagens de ângulos de placas de mesmo significado de conteúdo. O GTSRB contém milhares de imagens. Nesse dataset específico, a gente tem 43 tipos de placas de trânsito, 43 subdiretórios, pastas no caso, onde que dentro de cada subpasta, dentro de cada subdiretório, no caso desses 43, a gente tem inúmeras fotos, como eu disse, de vários ângulos e várias visões, ilustrações, no caso, dessas placas de trânsito, demonstrando seu conteúdo justamente para a gente utilizar aí a rede neural, fazer o treinamento e conseguir identificar, através dos dados de teste, qual que é o conteúdo dessa imagem, dessa placa específica. Para isso, a gente vai utilizar libraries do TensorFlow, em específico Keras. Essa rede neural de Deep Learning ela é treinada para aprender a classificar essas imagens de placas conforme os exemplos fornecidos aqui pelo dataset. Então, como instruções, a gente precisa baixar dois arquivos zip, um contendo os arquivos de código e de libraries, que a gente já vai ver em seguida, e o outro contendo a pasta com todas as pastas de imagens, tá? Que é o nosso dataset. O que a gente vai fazer? Estou aqui no VS Code Online da Harvard University, onde que a gente baixou os arquivos. Tá? A gente vai receber o arquivo traffic.py, que é o arquivo que a gente vai ter que completar as duas funções. Ok? Esse arquivo aqui, na verdade, eu troquei o nome dele para traffic original, onde que a gente vai ter a função loadData e getModel, que a gente vai ter que implementar ambas. E no outro arquivo zip, a gente vai extraí-lo, tem aqui as categorizações de placas, que, como eu disse, são arquivos de imagens tratadas em cores e pixels, para justamente a gente não precisar fazer esse tratamento prévio para após classificar elas e treiná-las na nossa rede neural. Tá? Isso é feito, esse tratamento prévio. Nesse caso aqui, as imagens já estão todas tratadas. Esse dataset, tá? Esse GTSRB, a gente vai colocar essa pasta na mesma pasta com os nossos arquivos do projeto, que é o requirements.txt, que é o arquivo contendo a lista de palavras, cada palavra em linha, das libraries dependentes do projeto, ao qual a gente vai instalar elas aqui no nosso ambiente. A gente está usando o ambiente Harvard University, que é o VS Code Online. Então, é o CodeSpace, uma adaptação que a gente usa para Harvard University específico, e ele é online, onde que a gente consegue controlar um ambiente GNU Linux. Tá? Aqui, ó.
baseado no Ubuntu 24.04 LTS. Para isso, né, possibilitando nesse caso aí a gente instalar dependências sem depender da base local do sistema operacional da nossa máquina física local. Com isso, a gente vai, nesse caso, extrair então as duas pastas e colocá-las nos mesmos diretórios. A gente vai, depois disso, instalar as libraries faltantes. Dentro do dataset, como eu disse, a gente tem 43 subpastas numeradas de 0 a 42, onde que cada subpasta representa uma categoria diferente de placa de trânsito, tá? Com, dentro de cada subpasta, vários arquivos de imagens tratadas, revelando vários ângulos e visões desses conteúdos de placas de mesmo significado, tá? Para justamente a gente utilizar em bases de treino e teste. E o outro é o arquivo Python, traffic.py, onde que tem algumas funções, entre elas a função main, que é a função principal que vai receber os argumentos de linha de comando, que a gente vai fazer a execução do algoritmo, que a gente vai receber o diretório como argumentos, tá? A gente vai ter que especificar o diretório de imagens que a gente quer usar para a nossa deep learning, nossa rede neural, ela aprender, e opcionalmente depois disso a gente pode colocar o nome de um arquivo para ele salvar em um arquivo específico do modelo já treinado. Então tem essa possibilidade, a gente não vai fazer aqui no encontro de hoje, mas tem essa possibilidade da gente já salvar todo o resultado final, o modelo treinado, em um arquivo específico, tá? É só colocar o nome dele depois do diretório. Dados e rótulos, no caso das labels, são carregados da pasta especificada através da função loadData, a qual a gente vai ter que implementar. A gente vai dividir esse dataset, esse conjunto de dados, em treino e teste. E a função getModel é chamada para obter a rede neural compilada, que a gente também vai ter que implementar. O modelo é treinado com os dados de treino e testado, avaliado com os dados de teste, no qual a gente vai fazer um fit, a gente vai separar esses conjuntos, né, tantos por cento de dados para treino, o restante para teste. Se o fornecido o nome do arquivo, ele vai salvar em disco um arquivo com o modelo treinado. As duas funções loadData e getModel a gente vai ter que implementar, onde que o loadData vai receber como argumento um diretório dos dados e retornar duas listas, que são as imagens e seus respectivos rótulos, suas labels. DataDir, que é o parâmetro, no caso o argumento, tá? Contém subpastas de 0 até as categorias. Seriam as quantidades de categorias que a gente tem, tá? Representando as categorias de placas de trânsito, e é onde que cada uma dessas subpastas representando categorias, elas contêm vários arquivos de imagens, nesse caso já pré-tratadas como GTS-RB. A gente vai utilizar a library OpenCV, no caso a versão 2, CV2, para ler cada imagem com no caso, num formato de array do NumPy, numpy.ndArray. Para redimensionar todas as imagens e deixá-las na mesma proporção, a gente vai utilizar as duas variáveis globais, tanto de largura como altura, para a gente ter um treinamento e teste de dataset de padrões de dados mais uniformes. Então a gente precisa para isso, para ter uma accuracy, uma precisão de acerto da rede neural muito maior. E também essa função ela vai retornar uma tupla de imagens e labels. Então, suas imagens seguidos de seus respectivos rótulos, onde que os rótulos, as labels, dizem qual que é a categoria dessa imagem, para a gente não misturar placas de significados diferentes, ou seja, para a gente colocar cada imagem em sua respectiva classificação categórica, cada label. A gente vai usar os módulos USSP e USPadJoin para manipular diretórios, no caso caminhos de pastas, e garantir que funcione em qualquer sistema operacional, para a gente não ter aquela dependência do sistema operacional local. Por fim, a função getModel, a gente vai implementar a entrada de uma rede neural, que um formato de imagem, largura, altura, em 3 canais RGB, no caso, Red, Green e Blue. A camada de saída deve ter um número de categorias, então qual que são as categorias para essas unidades, uma categoria para cada placa de trânsito, porque cada placa de trânsito tem a sua respectiva categoria. A estrutura intermediária dessa rede neural é livre, tá? A gente pode incluir quantidades de camadas convolucionais de pooling,
A gente pode incluir também variações de número e tamanho dos filtros nas camadas convolucionais, tá? A gente também pode colocar as variações do tamanho do pooling, diferentes números e tamanhos de camadas ocultas e também usar o dropout para reduzir o overfitting, tá? A gente vai utilizar 10 épocas para o treinamento dessa rede neural. A gente também pode criar um arquivo readme.md de Markdown para documentar todo esse processo da criação da rede neural, inclusive o andamento do projeto, para documentar também o que foi testado, se funcionou, o que não funcionou, qual foi a precisão do acerto, com relação aos treinamentos e épocas. A gente não vai criar isso no encontro de hoje, mas é opcional criar e submeter ao servidor de Harvard University. A gente pode fazer os testes e as submissões a partir disso. Bem, a gente recebeu então o arquivo traffic.py, que eu separei, eu renomeei para trafficoriginal.py. A gente tem as variáveis globais, os quais a gente vai se atentar, a função de criação e preparo dos dados e criação do modelo, a defmain, que vai trazer todas as funções, as definitions que a gente vai implementar, load data get model, e retornar a função main para gerar esse arquivo Python. O arquivo requirements.txt tem as libraries e o GTSRB, o dataset de imagens. Então, para a gente falar um pouquinho sobre o nosso arquivo traffic.py, a gente vai importar algumas libraries. Para a gente importar essas libraries, a gente tem que executar o comando pip3 install -r o arquivo requirements.txt, tá? Eu não vou executar ele porque eu já executei. Isso aqui vai instalar as libraries faltantes ao nosso servidor, no caso, nesse nosso Ubuntu, tá? Nesse caso, estou usando aí o Ubuntu 24.04. Provavelmente para você vai ser o mesmo sistema operacional. No momento que eu estou gravando esse vídeo, é esse sistema. Na função main, então, a gente vai criar aí, separar as tuplas, no caso de imagens e seus respectivos rótulos. A gente vai fazer o import dos dados. A gente vai utilizar a library Keras do TensorFlow. A gente apelidou ele como TF, para não colocar TensorFlow por extenso. A gente setou como 10 épocas. O tamanho de largura e altura da imagem a gente colocou como 30, para ter imagens redimensionadas equivalentes, que sejam tamanho quadrado, categoria são 43 imagens, e o tamanho de teste, ou seja, a gente vai utilizar 0.4, então vai ser 40% dos dados para testes e os outros 60% dos dados para treino. Sempre a gente tem que usar mais dados para treinos do que para testes, tá? Porque é importante a gente treinar muito e testar também com o máximo de diversificação dos dados possíveis para evitar overfitting e outros problemas comuns de machine learning e, consequentemente, deep learning. A gente colocou os dados de treino e testes, aonde que a gente separou os dados e as respostas, tá? A gente separou os dados de treino e teste, onde que a gente diz aqui que é 40% dos dados separados para teste e os demais para treino. A gente vai construir o nosso modelo através da função getModel, que a gente já vai implementar em seguida. Separar os dados de treino e teste. No caso aqui, a gente vai treinar o nosso modelo utilizando o número de épocas destacado na variável global épocas. Então, são 10 épocas, ou seja, são 10 vezes que a gente vai treinar a nossa deep learning, a nossa rede neural. E a gente vai ver na prática, através da execução e o progresso das épocas, que a perda de dados, a perda de acurácia, no caso de accuracy, de precisão de acerto, vai diminuir, e accuracy, a precisão de acerto em si, vai aumentar. Então, o nosso modelo ele vai ficando, entre aspas, mais inteligente, ele vai ficando mais assertivo com o passar de cada época de treinamento. Então, cada interação com todos os dados de treino. Tá? E depois a gente vai fazer a avaliação com os dados de teste. Tanto os dados quanto os seus respectivos respostas para comparar e verificar se o algoritmo ele acertou quando deveria acertar.
ou errou quando, né, quando ele deveria ter acertado, ele errou. Então a gente vai colocar isso aqui. Se a gente ter 3 argumentos na linha de comando, o último argumento a gente vai salvar o modelo em um arquivo específico. Tá? Isso aqui é opcional, a gente não vai fazer no encontro de hoje, mas é opcional. Agora o que a gente vai implementar na função loadData. Então a gente vai receber um diretório, que é o nosso dataset. Eu criei 2 variáveis que são listas. Listas de imagens e seus respectivos rótulos, que são as categorias. Para cada categoria, ou seja, para cada pasta que a gente vai percorrer com os arquivos de imagem do nosso dataset, do GTSRB, então a gente vai fazer esse laço de repetição. A gente vai salvar o caminho dessa categoria e aplicar aquela função do sistema operacional PetJoin para a gente colocar as categorias e não ter problema com relação ao sistema operacional local. Então a gente vai salvar em um diretório, a gente vai na verdade pegar o caminho daquela pasta da subcategoria em si. E para esse caminho da pasta da subcategoria em si, a gente vai atrelar a todas as imagens que forem dessa pasta. Por isso que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar de subpasta por subpasta. Então a gente vai chegar na primeira subpasta, passar por todas as imagens dela, depois a gente vai para a segunda subpasta e assim respectivamente. Dentro da subpasta em evidência, a gente vai passar por arquivo das imagens, onde que a gente vai pegar as categorias, pegar o diretório dessas imagens, o PWD, o caminho absoluto delas. A gente vai ler o conteúdo dessa imagem como um array NumPy, porque é um conjunto de dados. A gente pode abrir aqui uma subcategoria e uma imagem, é um conjunto de dados. A gente vai ler esse conjunto de dados com o CV2, o OpenCV, a library Python, para a gente trabalhar com reconhecimento de visão computacional. A gente vai verificar se essa imagem não for vazia, ou seja, se tiver conteúdo dentro desse arquivo em específico. A gente vai renderizar em largura e altura, para tamanho padrão, no caso quadrado, 30 por 30. A gente vai adicionar essa imagem à lista das imagens e também adicionar a categoria dela. Então, essa imagem é da categoria X. Então, a gente vai atrelar isso e retornar as imagens e as suas respectivas categorias. Na função getModel, a gente vai ter que criar a nossa rede neural. Então, a gente vai criar uma variável model para ser a nossa rede neural. Da biblioteca Keras do TensorFlow, a gente vai criar um modelo sequencial onde que a gente vai ter 2 camadas convolucionais, que serão somadas ao max pooling. Na primeira, são camadas 2D, RGB, onde que a gente trata aqui a ativação do Homo Relu, o shape, que seria a questão do tamanho da imagem e a classificação, como é que poderia dizer, a classificação da imagem, se o destaque da figura em si, que seria a imagem, a sua largura, a sua altura. Tá? A gente vai colocar o max pool em 2D, onde que a gente vai trabalhar com pool de tamanho equivalente 2 por 2, e a gente vai repetir isso na segunda camada convolucional, onde que a gente vai fazer da mesma forma. Só que aqui a gente vai utilizar 32 e na segunda 64. A gente vai achatar essas saídas para passar as camadas mais densas, ou seja, é uma rede neural. A gente vai ter, separar, então a gente vai passar pela primeira camada, o segundo filtro, no fim a gente vai classificar, a gente vai afunilar e passar por um terceiro filtro, que é a camada densa intermediária, onde que a gente vai passar por 128, também ativação de Relu, e no fim a gente vai utilizar o dropout para evitar overfitting, que é quando a nossa rede neural, ou até mesmo um algoritmo simples de machine learning, ele vicia a responder somente um tipo de resposta. Então, a gente vai tentar evitar overfitting. A gente colocou 10 épocas, 10 vezes treinando os nossos dados, a gente vai aumentar, como eu disse, constantemente a accuracy, ou seja, a precisão de acerto em cada época. Seria interessante colocar mais épocas para melhorar a precisão do acerto? Talvez sim, talvez não, mas o que a gente pode falar de antemão é que quanto mais épocas a gente utilizar, maior a probabilidade da gente chegar em overfitting, porque o algoritmo ele vai
ele vai funilar tantos dados, tá? Principalmente em rede neural, ele vai funilar tantos dados que ele vai viciar em somente uma resposta. Então, terminarão a diversificação de possibilidades de respostas com relação às labels, tá? A camada de saída com unidade por categoria e ativação do softmax, para a gente terminar a rede neural densa. A gente vai, depois de todo esse treinamento, compilar o modelo com o otimizador Adam e função de perda apropriada, trabalhando como métrica accuracy, precisão de acerto, que a gente quer melhorar a cada época, e depois retornar o modelo compilado, que é o modelo em si que a gente vai tratar, tá bom? Ok, para a gente fazer a execução desse arquivo, primeiro que a gente pode fazer, vamos fazer a execução dele. Então, para a gente fazer a execução desse código, a gente tem que fazer o import. Eu acabei fazendo o import agora de todo o dataset das imagens. A gente vai executar o comando Python trace, o arquivo traffic.py, seguido do diretório, seguido opcionalmente do nome de um arquivo de saída, tá? Que vai ter o modelo de resposta. Eu não vou colocar dessa forma, simplesmente vou executar o Python 3, que a gente está no ambiente Linux Ubuntu, seguido do traffic.py, que é o arquivo com as soluções. A gente vai executar com o dataset GTS-RB, onde que a gente vai treinar 10 épocas. Que a gente consegue ver, inclusive, no andamento da conclusão do treino da nossa rede neural, que em cada época ele vai trazer para nós alguns dados interessantes. Então, a questão aqui é de memória, tá? E a gente tem accuracy, que é a precisão do acerto, e o tanto de perda. Quanto mais épocas a gente vai treinando, menos perda a gente vai tendo e mais accuracy, mais acurácia, ou seja, mais precisão de acerto a nossa rede neural vai possuir. Na primeira época, na primeira iteração de treino da nosso percentual de dados de treino, a gente teve 3% de precisão de acerto. Na segunda época, a gente teve 12%, 12,03% de precisão de acerto e muito menos perda. A gente saiu de 59 para 5,88. Na terceira época, que seria a época 3 aqui, ó, a época 3, a gente está aqui. Então, a gente vai estar com 59,92% de precisão de acerto, de acurácia, de accuracy. E a perda ela vai diminuir muito para 1,29, tá? E quando a gente chega lá na 10ª época, que a gente não desempenhou muito bem, a gente já conseguiu desempenhar um pouco melhor em testes anteriores, a gente teve accuracy, que seria acurácia, precisão de acerto de 90%, 90,19%. E a perda de 0,3284, que no fim a gente vai ter, no modelo treinado, precisão de acerto de 97,34% e uma perda muito baixa. Então, um loss muito baixo, tá? Isso é interessante. Se a gente usasse mais épocas, poderia ser que esses números melhorassem. O loss diminuísse, a accuracy aumentasse. Porém, a gente poderia estar trazendo problemas indiretos de overfitting, que a gente teria uma accuracy muito grande, porém seriam números um tanto quanto mentirosos, tá? Eles seriam simplesmente termos meramente ilustrativos. Eles mostrariam uma precisão de acerto alta, porém é acerto de um resultado viciado, de um resultado com overfitting. Então a gente não pode fazer isso para evitar justamente esse tipo de problema no algoritmo de inteligência artificial. Por fim, a gente vai testar primeiro a estilização com style50 traffic.py do arquivo traffic.py, não o traffic original, então style50. Não temos nenhuma correção de indentação ou de visual de código.
A gente poderia ter feito isso através do style50 traffic.py. Agora a gente vai executar a checagem da lógica do algoritmo, no qual a gente vai executar aqui o comando. Então é a i50 barra projects, no plural. É a versão 2024 nesse caso e o nome é traffic. Assim, a gente vai fazer a execução. Deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa inválido. Aí 50 projects 2024 traffic. Deixa eu colocar aqui, eu acabei não colocando aí 50. Pronto. E aí a gente vai fazer a gente vai fazer a execução, a gente vai ter que apagar o nosso dataset porque ele tem muitos dados e a gente não pode submeter para o servidor de Harvard. Então não tem problema, a gente pode apagar essa pasta, reexecutar através do histórico de comandos da nossa distro no Linux aqui do servidor. A gente vai executá-los e verificar se tem algum erro de lógica de código seguindo as métricas solicitadas para solucionar esse desafio. Nesse caso, a gente não teve nenhuma métrica a ser corrigida ou a ser implementada, a gente já pode submeter os resultados para o servidor de Harvard através do comando submit 50, seguido da URL do nosso projeto em si do Traffic. Vamos confirmar a submissão. Ele vai nos fornecer um link da nossa conta do servidor de Harvard. A gente vai fazer a verificação lá no servidor das notas adquiridas através dessa nossa submissão, tanto para checagem de lógica e parâmetros solicitados para resolver o desafio, no qual a gente obteve nota máxima, e também nota máxima na estilização desse código, da indentação desse código.